Bom, estamos aqui gravando. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, eu queria só lembrar vocês que hoje é o nosso penúltimo encontro do semestre, né? No próximo encontro, daqui a 15 dias, no dia 23, vai ser o nosso último encontro. Porque eu prefiro terminar um pouco antes, em novembro, porque fim de semestre para professor é um negócio complicado. Tá? Mas não se preocupem que a ideia é a gente retomar em fevereiro. Né? Quando a gente voltar em fevereiro, a gente retoma os nossos estudos. Tá? E, enquanto isso, a gente fica conversando e papeando, discutindo aí através do WhatsApp. Tá bom? Bom, eu tinha sugerido a vocês uma leitura da terceira, né? Essa conferência do Lacan, que assim é uma conferência que eu particularmente gosto muito, que ela é uma conferência inaugural, né, de um determinado tempo aí na obra de Lacan, porque inclusive pela primeira vez que Lacan apresenta o nó dessa forma, né? Ele é uma conferência que é anterior, algumas semanas, 3 semanas ou 4 semanas antes do início do RSI, do Seminário 22. E o Lacan vai falar de coisas muito interessantes e muito importantes aqui nessa conferência. E eu queria só recortar para vocês algumas questões que, especialmente no que diz respeito ao sintoma, porque é o que nós estamos aqui recortando dos nossos estudos até agora, né? A gente vem falando do sintoma. Se der tempo hoje, eu queria falar um pouco dessa diferença da questão do nó de Freud e o nó do sintoma que Lacan propõe, mas só se der tempo. Eu acho até que dá, mas enfim. Porque é interessante essa conferência, não sei se deu tempo de vocês lerem, ou se vocês já tinham lido em algum outro momento, provavelmente, né? É uma conferência de que Lacan vai começar, ele já tem, obviamente, feito alguns deslocamentos, aqueles deslocamentos que a gente já conversou um pouco aqui na obra dele, né? Muito especialmente acho que isso é uma questão importante para a gente poder avançar com essa discussão, que é aquela divisão que Lacan faz do simbólico, né? Entre o simbólico é entendido como sendo, por um lado, o, 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 o significante, né? E, por outro lado, na verdade, o símbolo, e, por outro lado, o significante. Isso é uma distinção fundamental, porque a partir desse momento, acho que há 2 aulas onde eu falei sobre isso, né? Mas é só para deixar mais ou menos claro para vocês. Quer dizer, a partir desse momento, aquela equação S1, S2, ela vai se modificar no seguinte sentido, de que o símbolo, o simbólico, ele vai meio que ser reduzido à noção de S2. Porque o simbólico vai ser exatamente uma dimensão que possibilita uma certa decifração e uma produção de sentido na estrutura. Não é? Vejam que esse nó aqui é o nó da terceira, tá? Vejam que não é o mesmo nó do RSI. Depois eu vou mostrar quais são as diferenças. A principal diferença, vocês devem estar vendo aqui, é que o sintoma, porque está muito grande, deixa eu diminuir para vocês verem melhor isso aqui. Está dando para ver o sintoma aí agora, não dá? Aí também diminui demais, né? Tá dando certo esse negócio aqui, peraí. Vai ter que diminuir, vai ter que ficar menor mesmo para vocês verem
Porque quando eu aumento essa palavrinha aqui, o sintoma desaparece, né? Esse sintominha aqui. Vocês estão vendo a minha setinha, né? Então, observem que tem essa diferença aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, de que aqui, se acompanham aqui a minha seta, se não estiverem acompanhando, me avisem. O sintoma, ele está ao avesso, em uma posição inversa ao que Lacan coloca no RSI. Né? Aqui o sintoma, ele é uma entrada do real no simbólico. E lembrem que no RSI é uma entrada do simbólico no real. Não é? Veja que o movimento aqui é um movimento destrógeno. É um movimento que vai fazendo no sentido no sentido horário. Né? E o movimento do nó do RSI, ele é um movimento levógeno, que é exatamente o contrário, é um sentido anti-horário. É por isso que as invasões estão opostas. Né? Vocês veem aqui, por exemplo, nesse caso o inconsciente, o sintoma e o pré-consciente. Tá? Mas, enfim, não sei se está claro isso. Tem alguma dúvida? É porque lembrem que para Lacan o nó ele é uma engrenagem que ele vai se movimentando. Ele pode se movimentar para os dois lados, no sentido horário, que é o destrógeno, e no sentido anti-horário, que é o levógeno. O Lacan ele meio que não tira muitas consequências do movimento destrógeno, vamos dizer assim. Ele trabalha muito mais com as consequências do movimento levógeno. Mas ele também se refere a ele. Né? Se não tiver claro, gente, por favor, me parem e me perguntem para a gente esclarecer, tá bom? Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte, que para a gente voltar ao que a gente já comentou, mas que como é uma coisa que não é muito simples, eu não custa nada a gente repetir um pouco para deixar mais claro. Essa distinção, eu acho que é uma operação que Lacan faz que é muito importante para a gente poder entender, por exemplo, essa distinção entre significante, letra e etc. Quer dizer, que é essa divisão que ele faz do simbólico. Você vai ter o S2 como sendo símbolo e o S1 como sendo um significante que, fundamentalmente, esse significante, esse S1, ele não faz parte da cadeia simbólica. Tá? O significante, o S1, aqui a gente já comentou isso, eu estou só pegando o fio da meada. E para também vocês verem se está claro para vocês. Se não tiverem, me pergunta. O S1, ele é um significante que é o significante tout seul, ou seja, todo só. É um significante, é um só. Né? Ele não faz cadeia com o S2. Tá? Isso é muito importante para a gente poder entender a posição do sintoma. Né? O sintoma como sendo um S1, esse S1. Esse S1 que veja que está no campo do real. Tá? Quer dizer, é tudo aquilo que a gente já falou aqui. Eu teve um momento, acho que há umas 2 aulas anteriores, que eu falei disso. Quer dizer, a cópula entre S1 e S2 já não se faz mais. Lacan subtrai essa possibilidade desde algum tempo, mas muito especialmente ele faz isso no seminário 16. Ele faz isso, vamos dizer assim, ele sistematiza isso no seminário 16, né? Mas ele já vem fazendo isso há algum tempo. Tá? Então, nós temos um significante que fica fora do simbólico. Existe uma discussão, eu vou dizer para vocês, é uma discussão que inclusive também é uma dúvida minha, que é uma questão que não está claro para mim, não está, vamos dizer assim, completamente decidida para mim, ou claro, que é exatamente até que ponto esse S1 teria uma diferença do que Lacan chama de letra ou não. Tá?
Porque se é um significante, esse S1 todo só, né? O um só, tá? Não o S2. O S2 é do campo significante. Porque esse significante aí, ele ficaria como sendo do campo do real, né? E que é mais ou menos a localização da letra. A letra, a diferença entre significante e letra seria mais ou menos essa. Quer dizer, a ideia, por exemplo, que a gente falou também já disso um pouco, de que o significante representa um sujeito para outro significante, né? E a letra não representa nada. A letra é apenas uma cifra de gozo, é uma cifragem do gozo do corpo, né? O Lacan, nessa conferência, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o gozo civiliza o corpo real, né? Ele dá uma dimensão. É muito interessante essa frase do Lacan. Eu não sei exatamente onde é que ele diz isso, mas enfim, é porque tem duas versões da conferência também, né? Pelo menos assim, em português. Tem essa que eu mandei para vocês e tem uma versão do pessoal da letra, que são os cadernos Lacan, que tem uma versão da terceira. Eu não sei se tem nos outros escritos, tem? Eu acho que não, né? Terceira, não me lembro se tem, não tenho certeza. Mas enfim, e Lacan diz isso, né, de que o gozo civiliza o corpo real, como se de alguma maneira o gozo ele precisa, o gozo do corpo ele precisa de uma cifra, não é? Ele é cifrado. Ele é cifrado por La Língua, que é aquilo que a gente já falou, né? La Língua é essa cifragem do gozo do corpo. Veja que essa cifragem é como se fosse um primeiro tempo da cifragem do gozo do corpo. Ele equivale a essa noção que Lacan denomina de La Língua, tá? A decifração disso é que já é algo do campo do simbólico, né? Entende? O inconsciente, e aí a diferença entre o inconsciente cadeia e o inconsciente la língua, né? O inconsciente, a decifração dessa cifragem do gozo do corpo, que, por exemplo, a própria ideia de interpretação, ela já é uma... o Lacan diz isso em algum lugar também, não me lembro agora onde é. Ele diz, já é uma violência que o sujeito faz para apresentar, dar algum tipo de significação ou de sentido possível, né? Uma decifração dessa cifra de gozo do corpo, tá? Então, nesse momento, nós estamos aí falando do sintoma como sendo um significante fora do campo do simbólico, né? Veja que, não aqui, né? Porque aqui o Lacan vai colocar o sintoma como sendo alguma coisa do real que invade o simbólico, tá? Isso é interessante. Algumas pessoas dizem assim, não, foi um erro do Lacan, que ele corrigiu no RSI, né? É, bom, pode até ter sido, né? Mas, de todo modo, é curioso que ele... Eu acho que tem a ver com uma certa movimentação do nó, né? Como eu disse para vocês, o movimento aqui é diferente, é um movimento destrógeno, e tem a ver também com uma certa concepção de sintoma que Lacan talvez ainda estivesse com ela trabalhando, que é uma, 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 uma definição de sintoma que ele apresenta no Seminário 16, que é aquela ideia de que ele diz assim, de que o sintoma é alguma coisa que diz que alguma coisa não anda bem. É um pouco a ideia de sintoma que ele vai dedicar ao Marx. Ele vai dizer que o Marx foi o cara que inventou o sintoma, né? E aqui nessa conferência ele diz isso, só existe um sintoma, que é o proletário, um sintoma social, que é o proletariado, né? Porque é exatamente isso que ele vai elogiar em Marx, é o fato do Marx poder apresentar um real da estrutura, que é a luta de classe, por exemplo, e que isso é o que não deixa que a coisa funcione no romantismo do simbólico e do imaginário, né? É o Marx quem vai chegar e vai dizer, olha, tem um problema aqui de que esse romantismo do simbólico, do saber absoluto hegeliano não dá conta, que é exatamente
uma dimensão real da luta de classe, da exploração e do gozo, né? E lembrem-se que também no seminário 16, o Lacan vai fazer, acho que falamos disso na vez passada também, Lacan vai fazer uma homologia, o termo que ele usa é esse, entre a mais-valia e o mais de gozar. Quer dizer, a ideia marxista de valor de uso e valor de gozo, ou a ideia marxista de valor de uso e valor de troca, para Lacan, equivale a um valor de gozo. Né? Então, o sintoma aqui é como se fosse alguma coisa do real que é eu diria que é uma concepção anterior à concepção de sintoma como sendo uma invasão do simbólico no real. Tá? Eu vou já explicar por quê. Veja bem, isso é uma leitura minha, assim, eu não, tô, não, não posso, por exemplo, garantir com todas as letras. É o que eu estou achando e estou propondo para vocês. De que esse movimento aqui da terceira, na conferência, é um movimento que acompanha uma concepção que o Lacan ainda tinha, não que essa concepção se dissolva, mas que ele faz esse movimento de entrada do real no simbólico, amparado, vamos dizer assim, nessa concepção do sintoma como alguma coisa que invade do real, que invade o simbólico e que mostra que o simbólico é uma coisa que não anda bem. Né? E aí tudo bem, né? Isso, inclusive, o sintoma também faz isso. Né? O sintoma apresenta alguma coisa da dimensão do real. Tá? Mas veja bem, o sintoma, tal como ele apresenta, eu vou agora apresentar o nó, depois eu volto para esse nó aqui da terceira, tá? Mas o que eu queria só apresentar o nó do RSI. Deixa eu aumentar um pouquinho. Quer dizer, observem que, veja bem, para deixar claro, essa ideia de que o sintoma é alguma coisa que vem do real, que se origina no real e que invade o simbólico, que é exatamente o que eu estou entendendo e lendo e propondo para vocês, que é o que fundamenta essa invasão do real no simbólico na terceira. Isso não é uma coisa que seja propriamente excludente, porque a gente, como você dissesse o quê? Que o sintoma é alguma coisa que vem do real, tá? O que é que produz sintoma? É um dizer do real, de que não há relação sexual, tá? Que aí é onde vai ter exatamente a diferença. Né? Quer dizer, é como se Lacan, lá na terceira, ele soubesse de que a não relação sexual é o que apresenta o que é de real no campo do simbólico. Tudo bem até aí? Quer dizer, o simbólico é desencontrado, porque a gente não encontra o outro, não é? E o simbólico tem um buraco, porque exatamente não há relação sexual, não há complementaridade. Mas veja bem, desde o seminário 20, que se não há complementaridade entre o masculino e o feminino, por exemplo, né, entre o homem e a mulher, o que quer que seja, ainda assim é possível fazer uma suplência. Né? Veja que tem uma diferença. A lógica da suplência ou a lógica suplementar não é a mesma coisa da lógica complementar. A complementaridade não é possível. É por isso que a relação sexual não existe. Quer dizer, o, o homem não complementa a mulher e nem tampouco a mulher complementa o homem, nem homem complementa homem, nem mulher complementa a mulher, nem tampouco nenhum objeto complementa o homem, a mulher ou quem quer que seja. Tá? Não, não há complementaridade possível porque exatamente tem esse pedaço que falta, né? que cai e que ninguém encontra nunca. Tá? Portanto, não existe complementaridade.
Mas é exatamente porque não existe complementaridade que é possível fazer uma suplência. Tá? Quer dizer, é porque não há relação sexual que a gente transa. É porque não existe relação sexual que a gente ama. Inclusive, é a definição que Lacan dá do amor no Seminário 20. O amor como vindo, ele diz isso, né? O amor é o que vem em suplência à relação sexual. Não é. Lembrem-se de que suplência, o suplente é um reserva, né? Quer dizer, isso no futebol é muito claro, né? Quer dizer, o suplente é o reserva, é o cara que o craque do time se machuca e aí sai e entra um suplente. O suplente não é o craque do time, não é o mesmo, né? É um quebra-galho, né? É um cara que vai ali ocupar o lugar. Tudo bem, gente? Aí, tá claro? Então, quer dizer, a, a lógica da suplência, ela permanece, né? Quer dizer, e veja que é exatamente isso, porque quando você diz assim, que a relação sexual invade o simbólico, que é como eu li o nó da terceira, né, do sintoma, né, produzindo sintoma no simbólico, produzindo, por exemplo, o desencontro, aqui já é diferente. Por quê? Porque Lacan faz uma inversão importantíssima, porque, na verdade, é o simbólico que invade o real. De que forma? Porque o sintoma, ele vai ser aqui uma suplência à relação sexual. Entende? O sintoma já vai ser algo. Veja, a noção de suplência aqui, e especialmente a partir da RSI, ela é muito importante. Se isso não está muito claro para vocês, me digam também. Né? Quer dizer, a diferença da terceira para esse nó aqui do RSI é porque aqui Lacan já está entendendo que o sintoma que ele é produzido, ele continua se originando no real, né? Porque ele está no campo do real, mas ele é um significante que vem em suplência à relação sexual. Vejam que daí a importância do sintoma, entende? Então, e veja aqui, porque essa figura aqui não tem o inconsciente, né? Deixa eu abrir uma figura do nó que tenha. O inconsciente está aqui. Deixa eu. Vou parar aqui essa apresentação para apresentar o outro, tá? Eita, pau, e agora que eu não sei qual é? É esse aqui mesmo. Tá dando para ver aí, gente? Tá pequeno. Pequeno, né? Melhorou, né? Então, vejam bem, aqui você tem o sintoma aqui como sendo ao contrário da terceira, né, que é uma entrada do simbólico no real, e isso aqui é exatamente um tipo de cifragem, né? É como se você dissesse assim: como é que eu vou dizer, como é que é possível dizer da não relação sexual? Né? É preciso dizer alguma coisa da não relação sexual. A forma que o sujeito tem para dizer da não relação sexual é o sintoma. É a cifra que o sujeito tem para dizer da não relação sexual. Veja que aí é onde estamos no sintoma letra e não mais no sintoma metáfora. Não estamos mais falando de formação do inconsciente, porque aqui, e aí voltamos ao S1 todo só, né?
um só. Eu vou pedir permissão para vocês para fazer a tradução que me agrada, porque a tradução literal do francês seria todo só, né? O tout seul seria todo só. Mas eu prefiro traduzir por um só, né? O significante um só. Porque eu acho, inclusive, e aí é uma preferência pessoal, né? Porque acho que tem a ver exatamente com a própria noção do um. Né? Um que não faz dois, um que não pega o dois, entende? Então veja que o S1 aqui, que é esse S1 que está no campo do real e que cifra a não relação sexual, ele está no campo do real, ou seja, ele não está no campo do simbólico. E aí voltamos àquela distinção que eu propus a vocês aqui, eu propus, né, para esclarecer essa distinção de que entre S1 e o símbolo. Quer dizer, veja que, nós também já falamos um pouco nisso, vejam que o inconsciente aqui é o que responde. Lembrem-se da lógica da existência, né? Quer dizer, o que permite você dar alguma consistência a qualquer um dos campos aqui no Novo Romeano, a gente já falou disso, mas também, se não tiver claro, me perguntem, é que é a zona de existência, ou seja, é aquilo que está de fora, que dá uma consistência a uma determinada dimensão. Nós já falamos nisso, quer dizer, é o sentido que dá consistência ao real, é o gozo do outro que dá consistência ao simbólico, e é o gozo fálico, aqui voltando, que eu acho que estou na figura e não estou. Né? Essas zonas de existência, ou seja, o sentido existindo ao real, é o que dá consistência ao real. O gozo do outro existindo ao simbólico é o que dá consistência ao simbólico, e o gozo fálico existindo ao imaginário é o que dá consistência ao imaginário. Nós já falamos dessa relação entre existência e consistência. Né? Veja que aqui é a mesma coisa entre aspas, né? Um pouquinho diferente. Quer dizer, a gente poderia imaginar o seguinte, de que esse sintoma é aquilo que existe ao inconsciente, mas é exatamente o que dá consistência ao inconsciente, e vice-versa. O inconsciente é o que existe ao sintoma, o sintoma aqui como sintoma letra, não é? Quer dizer, seria estranho, veja que seria estranho você dizer que o sintoma existe ao inconsciente, como algo que está de fora do inconsciente, não é? Porque está numa dimensão real. Mas aqui, esse sintoma aqui, tal como a gente, Lacan apresenta aqui nesse Novo Romano, no RSI, é possível a gente falar dessa maneira. Um sintoma que existe ao inconsciente. Não sei se vocês percebem a importância clínica disso. Né? A importância do fato de que, por exemplo, nós não estamos mais falando propriamente de interpretar um sintoma, como, por exemplo, na lógica tradicional freudiana. Né? No sentido de que o sintoma, como a formação do inconsciente, ele seria interpretável. E veja que aqui na terceira, eu estou procurando aqui onde é que o Lacan diz isso, mas Lacan diz com todas as letras de que, e aí tem uma relação direta com o sentido, né? De que a interpretação, o sentido do sintoma é o real. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que ele fala isso. Aqui, não. Ele diz o sentido do sintoma é o real. E a interpretação do analista, ele não pode alimentar o sintoma de sentido. Né? Veja que isso é uma questão clínica muito importante, porque o sentido, ele que alimenta o sintoma. Né? E se em algum momento na história da psicanálise se supôs que a interpretação de sentido faria algum tipo de libertação do sintoma, o que Lacan está dizendo aqui que é o contrário. Né?
a produção de sentido, um certo excesso de sentido, alimenta o sintoma. Exemplo clínico tradicional, a neurose obsessiva. Né? O obsessivo é um cara que, clinicamente falando, ele está meio que inflacionado de sentido, ele dá sentido para um monte de coisa, ele encontra sentido para um monte de coisa. Né? Então veja que a intervenção, a interpretação do analista, ela implica uma redução do sentido, né? Apresentar a dimensão real do sintoma e não simplesmente dar sentido como era antigamente. Né? E essa frase do Lacan, que eu não estou encontrando, mas a frase é quase literal, né? Porque eu não estou encontrando aqui nos meus alfarrábios, que é esse, que o, o sentido do sintoma é o real. É muito interessante. Tem outra frase que eu encontrei aqui, que ele diz assim, o sintoma não cessa de se escrever no real. Né? O sintoma, ele não para, né? O sintoma não para. É sempre possível falar algo mais, né, a respeito do sintoma. Né? Então, veja bem, clinicamente falando, é como se a gente tivesse que dizer o seguinte, de que o sintoma foi a resposta que o sujeito deu ao real da não relação sexual. O sintoma, ele é aquilo que faz suplência para o sujeito a esse insuportável da não relação sexual. Veja que é muito interessante porque num determinado momento, que se eu não me engano é no seminário 23, o Lacan vai dizer, por exemplo, de que a mulher pode ser um sintoma para o homem. Isso é uma coisa interessante porque é como se, num determinado momento, e ele vai dizer, estou tentando me lembrar se é no 23, o Ernest Joyce, na conferência Joyce, o sintoma. Ele vai dizer isso, né, de que o homem acredita que a mulher existe. Né? Quer dizer, e essa relação da mulher como sintoma para o homem, como sendo aquilo que poderia dar uma resposta à não relação sexual. Né? Como se o homem, de alguma maneira, acreditasse que pudesse encontrar no corpo da mulher a relação sexual. Que, obviamente, é sempre um malogro. Né? Mas, enfim, é muito interessante que Lacan coloque as coisas nesses termos. Né? E é muito curioso também que é uma coisa interessante para a gente poder discutir, conversar sobre o feminino e sobre a mulher. Né? Vocês receberam aí, né, o livro que a gente publicou sobre violência de gênero e ódio ao feminino, né? Tá muito bacana o livro, a gente está muito satisfeito com o livro, que aí vários colegas do Brasil inteiro e os colegas franceses também, o Jean-Luc, Marie-José, que também apresentaram, tem outros coautores também, né, franceses, e, e é muito interessante nessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente agora, quase que a gente consegue na pesquisa, a nossa intenção era trabalhar com os agressores, né? Mas é muito complicado do ponto de vista de pesquisa, né? Muito complicado a gente conseguir fazer isso. E a gente tentou, mas achou que no momento a gente não tinha condições de fazer isso. Na nossa estrutura de pesquisa e de equipe, a gente não tinha condições de levar isso adiante. Então a gente recuou um pouco. A gente vai trabalhar na próxima etapa da equipe atendendo os filhos, né, das mulheres que vão fazer oficinas terapêuticas com os filhos das mulheres que a gente atende já, né? São as mulheres que sofrem algum tipo de violência e que são encaminhadas para a gente pelo NUDEM e pela Defensoria Pública. Eu não sei se eu já falei dessa pesquisa, como é que funciona para você, mas também não é o momento de falar nisso. Depois, se quiserem, eu posso esclarecer um pouco. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos atendendo, né, essas mulheres
E o relato dessas mulheres, uma coisa que chama a atenção é o estado no qual fica o homem quando a mulher se separa dele. Né? Isso é muito curioso, é muito interessante. O cara maltrata a mulher, deprecia, bate e tal. Aí, porque as mulheres que a gente está atendendo, elas já têm uma medida protetiva, né? Elas já passaram pela defensoria, pelo NUDEM, que é um sistema jurídico e assistencial, né? Tem as colegas psicólogas lá, que são nossas parceiras, que fazem os atendimentos que eles chamam de psicossocial e tal. E então as mulheres que são encaminhadas para a gente, para ser atendidas, elas já têm medida protetiva, ou seja, o cara não pode chegar perto dela num determinado espaço, que eu nem sei bem qual é, acho que é 500 metros, uma coisa parecida. Né? Essas coisas dessas medidas jurídicas. Mas as mulheres relatam, por exemplo, um efeito para esses homens que é um negócio curiosíssimo. Os caras eles ficam loucos. Né? Eles entram numa situação meio paranoica de persecutória, que eles passam a perseguir a mulher, então por isso que tem medida protetiva, né? Então, é muito interessante isso, quer dizer, é interessante, obviamente que é trágico, né? Entendam o que eu estou dizendo. Interessante no sentido de que o lugar que essa mulher, que muito provavelmente a gente não pode dizer com certeza, porque a gente não está atendendo o agressor, né? Mas pelo relato que as mulheres fazem, é muito interessante porque dá para a gente supor, e só supor, né? Porque a gente não pode garantir, porque não atendemos os agressores, de que é como se essas mulheres ocupassem esse lugar da mulher sintoma. Né? Quer dizer, e que o efeito para os homens é muito complicado. Né? É claro que não são todos, mas é extremamente comum a gente encontrar no relato das mulheres essa. Quer dizer, o cara fica completamente desorganizado, aí começa a fazer bobagem, a fazer ato, a querer perseguir e tal, e insiste, e quer, e se faz declarações de amor, quer que a mulher volte e tal, promete que vai mudar, aquele papo todo, e que a mulher, obviamente, já concedeu milhões de vezes, sabe que não vai mudar porra nenhuma, que ela concede e volta tudo de novo, né, que é da ordem da repetição. Mas é muito curioso essa posição, né, chamou a atenção da gente o efeito no homem, né, dessa perda, né, dessa separação. Né. Bom, tudo bem, gente, aqui? Está claro para vocês essa. Porque, veja bem, tem num determinado encontro anterior, a gente falou do sintoma e das concepções de sintoma, né? Mas especialmente duas concepções que era o sintoma metáfora, sintoma como formação do inconsciente, e o segundo que era essa ideia de um sintoma letra, né? Que é esse sintoma que faz uma grafia e uma cifra do real. O que eu queria dizer para vocês o que é que entre esses dois tem uma concepção que é intermediária de sintoma, que é essa concepção que Lacan apresenta no seminário 16, se eu não me engano, acho que era no 16 ou 17, mas acho que era no 16, que ele resume numa frase. Ele diz, o sintoma é aquilo que mostra que algo não anda bem. Né? Algo não anda bem. E aí é o momento, é no 16, porque é exatamente o momento em que ele vai afirmar, fazer aquela afirmação de que foi Marx que inventou o sintoma. Né? Porque Marx teria sido aquele que deixou claro, né, que tem um real aí na jogada, né, um sintoma social que, como diz Lacan, é o proletariado. Tá? Então, o que eu estou propondo para vocês é que, pelo menos, vamos dizer assim, a explicação que mais me agrada, né, é essa de que esse nó da terceira, vamos voltar para o nó da terceira, né? Esse nó da terceira é um nó que
essa entrada aqui do real no simbólico, ele acompanha essa concepção que Lacan tem do sintoma, que é essa concepção intermediária, né? Tudo bem até aí? Vocês estão calados e caladas hoje? Podem perguntar, né? As perguntas de vocês me ajudam também a encaminhar as discussões, tá? Deixa eu fazer um comentário rápido aqui sobre esse nó, né? Que Lacan apresenta ele dessa forma, né? E é muito interessante porque vocês devem estar vendo aqui que nesse nó o Lacan situa, por exemplo, o inconsciente, o sintoma, o pré-consciente, e ele vai colocar, por exemplo, o corpo, a morte e a vida, né? E ele vai colocar a vida nessas zonas aqui de existência, inclusive, né? Ele vai colocar a vida no campo do real e a morte no campo do simbólico. Porque Lacan vai dizer isso, de que o gozo do outro é um gozo da vida. E vejam bem, a vida, a gente não sabe muito bem o que é, né? Você pode dizer, mas a morte também não. Sim, mas o fato de que temos linguagem permite que nós saibamos, não propriamente da morte, mas que nós vamos morrer, né? Em algum momento. Tudo bem que a gente vive na ignorância da nossa morte, o que é absolutamente necessário para tornar a vida razoável, né? Mas nós só sabemos da morte e temos crises existenciais ou angústias por conta da morte, porque somos seres de linguagem, ou seja, porque temos o campo da linguagem e o campo do simbólico. Os animais, por exemplo, não têm isso, né? Não sofrem os efeitos desse recorte do real da vida, porque é isso, né? A gente tem um real da vida que a gente recorta, né? Que na ponta, obviamente, tem a morte, né? Então a gente recorta esse real da vida que a gente não sabe muito bem o que é, nem como é que vai ser também, né? Porque você não sabe se você vai morrer. Aí a moça que morreu agora essa semana, né, com 26 anos, a cantora lá, que eu nunca tinha ouvido falar muito dela, mas depois desse fuzuê todo, a gente fica sabendo que é uma moça que fazia muito sucesso, né? Quer dizer, com 26 anos no auge da carreira, quer dizer, porra, você não tem como você garantir, né, esse recorte que a gente faz em termos de tempo, né, de quantos anos vai morrer depois dos 90, depois do, enfim, né? Tá certo? Tudo bem? Leonardo. Oi, quem é que tá falando? Não, é sobre essa coisa da morte estar aí no campo do simbólico. Eu tinha aprendido em algum momento da minha vida que a morte era justamente do campo do real, por ela ser isso sobre o que não é possível simbolizar. Assim, no sentido de que é uma experiência que você só pode ter no real, você morreu. Então você não tem como. E aí a gente está o tempo todo tentando simbolizar algo que é da ordem do real. Faz algum sentido Ah, isso, ter ouvido isso em algum lugar? não, não, faz sentido sim. Quer dizer, a morte, isso daí de Freud, né? O Freud já dizia que a gente não tem representação da morte, né? No inconsciente não existe representação da morte. Então, a morte, ela é um evento, vamos dizer assim, do real, né? Do real do corpo, entende? Mas aqui, o que Lacan está mostrando, por exemplo, é que o, a possibilidade de pensar a morte só é possível pelo fato de que estamos no campo do simbólico. Não é que nós conseguimos simbolizar a morte, não é isso, entende? Mas é porque a morte ela é pensada no simbólico, tá? A vida é algo que diz respeito ao gozo do corpo, entende? Porque quando a gente pensa da vida, a gente, na verdade, está pensando a vida como sendo algo que adia a morte, né?
não é? Então, o gozar a vida, por exemplo, é um gozar do gozo do corpo, entende? Por isso que a vida... Porque, por exemplo, biologicamente, até hoje, os biólogos não sabem o que é a vida. Não tem uma definição muito axiomática do que é a vida. Eles não sabem o que é. Né? Temos a concepção desde o sopro divino, né, até a... Como é que ele chama? A ausência da morte? Não, tem uma definiçãozinha clássica da biologia. Entende? Então, é isso que Lacan está colocando aqui. Entende? Como sendo as possibilidades. Porque essa relação, veja que, se você observar, tem uma setinha aqui, né? Que tem a ver com o gozo do outro. O gozo do outro como tendo uma relação com o gozo do corpo. Entende? Mas isso não... Você colocar a morte aqui no campo do simbólico, Lacan não está dizendo por isso a gente consegue simbolizar a morte. Não é isso. Entende? É que só quem pensa na morte e sofre existencialmente com a morte é quem está no campo do simbólico. Entende? Ele é a forma como ele coloca as coisas nesses termos aqui. Lá na frente ele vai dizer isso, né? Deixa eu ver o que é que ele... Não fala muita coisa sobre isso aqui, não. Bom, é isso. Mais alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da terceira que a gente pode conversar. Falamos de sintomas, já falamos de La Língua, né? Aqui ele diz isso, né, de que o gozo do corpo é o gozo da vida, né? E o objeto A é exatamente situado aqui no nó, é aquilo que separa o gozo do corpo, o gozo do outro, o gozo do corpo do gozo fálico. Né? Bom, não vou entrar aqui propriamente nessas questões da terceira, porque a ideia não era essa. Né? Era só trabalhar com a ideia do sintoma, né, dessa diferença do sintoma, né? Bom, recomendo muito que vocês leiam a terceira, tá? E, bom, vamos aproveitar essa meia hora aí que a gente tem para falar um pouquinho dessa diferença entre os nós, né? Que a gente já falou um pouco em alguns momentos aqui, em algum momento anterior, né? Sobre a diferença entre o nó de Freud e o nó do Santoma. Né? É muito interessante porque, veja bem, deixa eu voltar aqui para o nó do RSI, tá? Ok. Que veja bem, essa inibição, sintoma e angústia no seminário RSI, situados aqui, não é, no nó borromeano, tal como vocês, que aqui já é o nó do RSI, né, é diferente do nó da terceira. Veja que o Lacan ele vai começar a se interrogar, exatamente, eu estou começando a falar aqui para vocês como é que Lacan chega no quarto elo. Tá? Ele, num determinado momento, no RSI, ele vai, em determinado momento, especificamente na lição 3,
ele vai fazer uma crítica a Freud. Ele vai dizer que Freud tinha os três registros, o real, o simbólico e o imaginário, mas que esses três registros, essas três dimensões, elas estavam soltas. Né? E que o Freud precisou inventar uma coisa que foi a realidade psíquica e o complexo de Édipo para enodar essas três dimensões. Né? Na verdade, quando o Lacan fala disso na lição 3, ele está fazendo uma crítica a Freud. Né? Porque o nó com 4 elos, que nós estamos entrando aqui numa discussão que muito provavelmente a gente vai desenvolver melhor no próximo semestre, né? Quando a gente retomar em fevereiro. A gente deve, na próxima vez, ainda falar disso. Mas veja que esses elementos aqui, eles implicam, inibição, sintoma e angústia, eles implicam uma forma de nominação, que é uma originalidade que Lacan vai apresentar no RSI. Né? Porque o Lacan vai começar a se interrogar, por exemplo, do problema que é que as três dimensões elas sejam homogêneas. Não sei se vocês lembram, mas no início dos nossos estudos aqui, eu falei para você o seguinte, de que uma das coisas que interessou a Lacan no nobo-romeano foi o fato de que o nobo-romeano ele apresenta as três dimensões de uma forma homogênea, ou seja, elas são meio que um tanto quanto equivalentes. Né? Isso é muito importante para Lacan num determinado momento, porque Lacan vai dar, por exemplo, uma igualdade de condições às três dimensões. Né? Quer dizer, real, simbólico e imaginário, eles não têm mais, não há nenhuma predominância, por exemplo, como havia predominância do simbólico num determinado momento da sua obra. Né? Tanto é que desde o seminário 21 que Lacan está recuperando, é que eu estou fazendo um nó aqui, só um minuto. Lacan está recuperando o imaginário. Né? Então interessa a Lacan mostrar que a lógica não implica mais uma predominância de quem quer que seja, de nenhum das dimensões. Real, simbólico e imaginário, eles são homogêneos e são, portanto, equivalentes do ponto de vista da sua importância. Por quê? Porque a estrutura do Parletre, que é essa aqui, eu vou parar a apresentação, tá, gente, para vocês poderem ver melhor o nó aqui. A estrutura do Parletre é uma estrutura homogênea, né? Eu já disse para vocês. Não tem diferença. A gente, obviamente, está diferenciando pela cor, para a gente poder conversar, né, fazer alguma diferenciação, mas rigorosamente, do ponto de vista estrutural, isso aqui não tem diferença. Né? Tanto é que eu mostrei para vocês que eu posso estirar e todos vêm para o mesmo lugar. Né? Tanto faz, não tem nenhuma diferença de estiramento. Né? Eu posso botar o vermelho no meio, posso botar o verde no meio e posso botar o azul no meio. Não tem nenhuma diferença. Portanto, elas são homogêneas. Mas veja bem, isso se num determinado momento foi importante para Lacan recuperar, por exemplo, o imaginário e mostrar que o imaginário não é um mero falseamento narcísico que era, por exemplo, no início da sua obra, porque o imaginário passa a ser o corpo, né? O corpo é o imaginário. Né? É o corpo que dá essa consistência. Que, veja bem, imagine se você tivesse o real e o simbólico sem consistência. Né? Quer dizer, o que dá consistência e que inoda o real e o simbólico é a consistência do corpo, do imaginário, portanto. Então, se por um lado, no início das discussões com o nó, isso serviu a Lacan para mostrar a homogeneidade das dimensões, a partir de um determinado momento, isso se tornou um problema. Né? Porque o Lacan vai se dar conta, por exemplo, de que quem trata as dimensões como sendo
iguais, da mesma coisa, como se, o real, simbólico e imaginário como sendo a mesma coisa, como sendo equivalentes e homogêneos, é o paranoico. Né? E aí ele se pergunta de que, bom, real, simbólico e imaginário são homogêneos, mas não são iguais. O que é que diferencia? O que é que faz diferença? E aí o Lacan diz assim, bom, a nomeação. Como assim? Quando eu ponho cores, ou quando eu planifico e coloco R, S e I, que são as letras, veja que essa nominação ela faz uma diferença. Né? A partir de um determinado momento, Lacan acha insuficiente essa resposta. E que diferenciar essas três dimensões, ele se pergunta exatamente o que é sobre a função de enodamento, o que é que permite fazer esse enodamento. Né? E aí é onde ele vai entrar com a possibilidade de um quarto anel, de um quarto elo. Tá? Mas no RSI, quando ele vai falar do nó de Freud, ele está fazendo uma crítica a Freud. Porque para Lacan, nesse momento, ele vai mudar. Né? Veja bem, eu já disse isso para vocês, esse último seminário de Lacan, eles são um tanto experimentais. Né? Então, por exemplo, Lacan, no RSI, nessa lição 3, ele faz uma crítica a Freud, porque ele diz assim, Freud precisa de um quarto para enodar os três, entende? Ele faz uma crítica. Que o ideal era exatamente que você ficasse com o nó de 3. É mais ou menos o que Lacan está dizendo. Que não é necessário, porque veja que o Lacan ele está criticando a noção de realidade psíquica em Freud. Não é? A ideia de realidade psíquica, a ideia de complexo de Édipo, Lacan vai dizer isso, a realidade psíquica em Freud, é uma realidade religiosa. Né? A forma como a realidade se apresenta para o sujeito, porque na realidade psíquica sempre implica o outro. Veja que o Lacan, nesse momento, ele está querendo operar um tipo de... Ele está se deparando, especialmente esses últimos seminários, mas o RSI, eu vou dizer assim, é o seminário referência desse período. Né? O Lacan se deparou com a insuficiência da estrutura, com a inconsistência do outro, com a não relação sexual e etc. Então ele está se deparando com uma inconsistência e uma insuficiência da estrutura. Tá? O que é que o Lacan diz? O Freud se deparou com isso, e o que é que o Freud fez? Colocou o pai lá no lugar do buraco do real. Onde deveria ter um buraco no real, né? Um não sentido, o Freud colocou o pai e colocou a realidade psíquica, que dá sentido, né? E colocou o complexo de Édipo. Ele diz assim, tire o complexo de Édipo da teoria freudiana e tudo isso vai parecer um delírio. Né? Quer dizer, é o complexo de Édipo em Freud que dá consistência, que inoda essa maluquice toda que o Freud propôs, do ponto de vista do inconsciente, da pulsão e etc. Entende? Então, é como se o Lacan dissesse, o Freud precisou disso. Só que, para Lacan, o Freud meio que escamoteou a impossibilidade do real. Por isso que ele faz uma crítica a Freud, dizendo que o Freud foi religioso. O parricídio, em Freud, né, ele fica lá como sendo esse ponto que encobre o buraco do real. Não é? É como se Freud... Porque vejam que o assassinato do pai, ele abre a cadeia, né? Ele abre a série simbólica, inclusive. Não é? Então, o Lacan está fazendo essa crítica a Freud porque o Lacan, e veja que isso é importantíssimo do ponto de vista clínico e teórico e do ponto de vista atual da situação da psicanálise em 2021, não é? Para usar a expressão do texto, né? O título do texto de Lacan, a situação da psicanálise em 1956, não é isso?
no título, alguma coisa assim. Por quê? Porque Lacan ele está propondo a possibilidade da gente trabalhar com a psicanálise fazendo uma dispensa do pai, que não seja algo que passe pelo Édipo e, e pelo pai, né? Pelo pai freudiano, e não pelo nome do pai. O nome do pai não é a mesma coisa que o pai freudiano. Porque é como se Lacan estivesse declarando a insuficiência do pai, a insuficiência da estrutura, a insuficiência do falo. Ele já tinha dito isso desde o Seminário 20. Né? O Seminário 20 mostra exatamente um outro campo, onde todo esse campo freudiano tradicional, vamos dizer assim, o campo fálico do pai, do parricídio, do patriarcado e etc., não é suficiente para dizer que é o campo do feminino. Né? Então, o Lacan está fazendo, quando ele faz essa crítica no seminário, no RSI, na lição 3, ele está fazendo essa crítica a Freud. E ele vai propor, com todas as letras, no seminário seguinte, que é no seminário 23, ele vai proferir aquela famosa frase de que é possível dispensar o pai, contanto que possamos fazer uso dele. Veja bem, por que eu estou dizendo que isso é importante para a situação da psicanálise em 2021? Porque nós estamos aí eu acho que a psicanálise está passando por um tipo de renovação e de discussão interna, inclusive, e que isso foi algo que foi produzido por uma série de elaborações ou de digestões dessas críticas que vieram de fora, desde o Anti-Édipo, né, do Deleuze e do Guattari, que é um texto de 70, se eu não me engano, de 1970, não tenho certeza absoluta, mas acho que é de 70, 71. Né? E que Lacan, inclusive, respondeu, né? O Lacan disse que nunca tinha falado de Édipo, tinha falado de metáfora paterna, o que cá para nós não convence, mas o Lacan disse isso. Então, todas essas críticas, por exemplo, a crítica à lógica patriarcal freudiana, ela é perfeitamente cabível. Né? Perfeitamente cabível do ponto de vista dessa lógica freudiana. O próprio Lacan, veja que o próprio Lacan está fazendo a crítica. Né? Quer dizer, nós vamos, então, permanecer com o pai do parricídio e do patriarcado e vamos funcionar nessa lógica, por exemplo, da lei paterna, né, de uma proposta de submissão, clinicamente falando, que eu estou dizendo, né, de submeter o sujeito à lei paterna. Né? Será que é isso mesmo? Né? Será que a psicanálise é feita para isso? Foi feita para isso? Isso é complicado, né? Isso é complicado, inclusive, do ponto de vista tanto clínico como ideológico. Então, eu acho que esse momento, como eu já disse para vocês nos primeiros encontros, quer dizer, o Novo Romeano, ele permite a Lacan, por exemplo, escapar, finalmente, que acho que é uma coisa que a psicanálise não tinha conseguido escapar até então, finalmente a psicanálise consegue escapar, por exemplo, da psicopatologia psiquiátrica. Você diz, mas a psicanálise já tinha escapado porque formulava outras noções, outras estruturas e tal. Tudo bem. Mas, ainda assim, o ranço da patologização rondava a psicanálise. Acho que o Novo Romeano, por exemplo, a ideia lacaniana de que só existe uma estrutura, isso é fundamental, porque é o que Lacan está propondo agora, só existe uma estrutura. Né? Quer dizer, o parletre é parletre para todo mundo, seja para o psicótico, para o neurótico ou para o perverso, para usar a terminologia anterior, né? Não que essas coisas tenham se dissolvido no ar, né? Mas você volta a isso numa outra perspectiva. Né? Quer dizer, que, no meu entender, pelo menos na minha leitura, ela é profundamente despatologizante. Só para dar o famoso exemplo que eu acho que já falei para vocês. Veja como é interessante o fato de que o mecanismo estrutural agora deixa de ser
o recalque, não que o recalque desapareça, o Lacan continua falando do recalque como recalque originário, né? Mas o mecanismo estrutural passa a ser a foraclusão, né? Lacan vai falar de uma foraclusão originária. O que era considerado algo patológico, que sustentava, por exemplo, uma psicose, como a foraclusão do nome do pai, Lacan generaliza. E nós estamos falando agora de uma foraclusão estrutural, o traumatismo, né, o buraco estrutural do traumatismo original que todos nós padecemos e que está foracluído. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Está foracluído significa o quê? Que não tem significante nem o nome do pai que permita que você ancore esse real. Entende? Porque veja que os pontos de basta lá do grafo do desejo, que, para resumir a história, os pontos de basta de ancoragem da estrutura, que era o nome do pai e o falo, amarravam a estrutura, né? Pois bem, a estrutura agora, ela não está propriamente desamarrada, mas ela tem uma consistência, que veja como é interessante. A consistência é a consistência de um buraco, que é o buraco do Triskel, que a gente já falou aqui, e que não está inodado. É aquela característica do que a gente já falou do noborromeano, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente está falando de coisas que supostamente são teorias topológicas, como se não tivesse nada a ver com a clínica. Mas tem tudo a ver. Veja que essa estrutura aqui é uma estrutura que não está inodada, rigorosamente, ela não está inodada. Ela é claro que, como que a gente viu aqui, né, é uma cadeia não trivial, porque tem um enodamento, mas a relação entre as dimensões é trivial. Lembre-se disso. Veja, o real, que é o azul, não tem uma relação trivial com... Vocês lembram isso, o que é trivial, o que é não trivial, né? Quer dizer, ele não interpenetra no verde, que é o imaginário. Da mesma maneira que o simbólico não interpenetra no imaginário e, portanto, a relação é uma relação trivial, né? Quer dizer, a estrutura, a gente não pode dizer que ela está solta, mas ela não tem uma amarração fixa, ela tem uma consistência. É diferente. E a consistência é dada pelo terceiro, que é exatamente o corpo. Tá? Isso clinicamente é um avanço que eu, pelo menos, considero absurdo, assim, no bom sentido, né? De que é um avanço fundamental. Você não ter, por exemplo, uma certa rigidez que a gente tinha antes, né? Tem nome do pai, é neurótico. Não tem, é psicótico. Entende? Veja bem, eu estou falando porque eu mesmo já trabalhei assim, né? A gente começou a trabalhar 30 anos atrás, 30 anos atrás, era assim que a clínica funcionava, né? E com a lógica borromeana, essa rigidez, essa amarração pontual, né? Ela não funciona mais assim, né? Quer dizer, os significantes, o nome do pai e o falo, por exemplo, o falo, como vocês estão vendo aqui no nó, né? Ele tem o gozo fálico, né? Ele tem porque eu tirei, né? Não apresentado, mas enfim. O falo, ele vai ter uma ancoragem aqui, vai ter uma... Deixa eu apresentar de novo. Poxa. Eu não sei se vocês lembram, nessa figura aqui, ele não está, mas o falo, ele vai se apresentar no nó bem aqui, né, numa abertura do real, e ele guarda uma relação com a angústia, né? A angústia, o que responde à angústia é o falo, né? Porque o falo, ele dá alguma
ancoragem ao sujeito no campo do real, mas não dá todo. Né? Então, a polêmica toda hoje em torno de que se mantemos só os três ou se introduzimos um quarto é uma polêmica que está na obra de Lacan. O próprio Lacan foi e voltou nesse momento, né, como eu digo, só para dar esse exemplo, porque na verdade ele continua no 24, no 25, no 26 e no 27 com essa polêmica. Mas, por exemplo, nesse momento aqui, ele está propondo que o melhor é que seja o nó de 3, né? O nó borromeano, ele já não é mais, porque lembre-se que no seminário anterior, porque nós estamos falando de pouco tempo, né? As coisas avançaram indo para Lacan nesse momento em pouco tempo. No seminário anterior, que é o seminário 21, esse nó aqui era o nó da psicose. Né? Lembre-se que o nó da neurose, que é o seminário anterior, é o Lenon de Pé. Lenon de Pé. Esse nó aqui era o nó da psicose. O nó da neurose é o nó olímpico. Né? Na passagem do 21 para o 22, aqui nós já estamos falando do par-lettre. Né? Todo par-lettre. Quer dizer, é como se você dissesse assim, não tem humano que não tenha essa estrutura e que não seja um par-lettre. Não seja dessa dimensão do par-lettre. Isso não existe. Não dá para você pensar RSI separados. Né? Então, nesse momento, Lacan está propondo isso, de que essa é a estrutura, né? Esse é o real da estrutura, inclusive. E ele vai criticar exatamente o quarto nó de Freud, porque o Freud ele teria sido religioso exatamente porque precisou de um quarto, precisou do pai para sustentar isso aqui. E nesse momento Lacan está exatamente recusando, e ele vai fazer todo um desenvolvimento de maneira que possamos dispensar o pai, que é exatamente o que ele vai propor no seminário 23, literalmente. Entretanto, né, ele vai chegar à seguinte conclusão no RSI, a partir do RSI, que ele vai se dar conta que vai precisar de um quarto elemento que possa fazer a diferenciação dessas dimensões, porque elas não podem ficar homogêneas. Né? E aí é onde entra a confusão e a discussão, né, entre vários colegas, que uns não aceitam que o quarto foi um quarto anel em Lacan, é uma coisa que ele fala e depois vai terminar voltando para o 3, enfim. Né? A gente vai muito provavelmente voltar a isso. Né? Mas, de todo modo, na passagem do 21, do 22 para o 23, o Lacan vai chegar a essa conclusão de que é necessário um quarto elo que tenha uma função de enodamento para poder diferenciar as três dimensões. Tá? Porque se aqui elas são equivalentes, no nó de 4, né, não sei se dá tempo de eu fazer um nó de 4, eu vou fazer rapidamente. Vocês vão ver que, primeiro, ele não se enoda da mesma forma que o nó de 3. Para você fazer um nó de 4, você tem que separar os três. Deixa eu parar aqui, para vocês verem melhor. Tá? Eu faço o nó de 4 e a gente termina. Tá? Eu vou baixar aqui, tá certo? E talvez fique melhor para vocês verem o enodamento. Me digam aí se vocês estão vendo aqui meu papel, mas falem, por favor, porque eu não estou vendo vocês, porque eu baixei minha câmera. Sim, fica mais claro. Tá, né? Estamos Então, tá. Então, veja bem, para você fazer o nó de 4, você precisa separar os três, né? Isso por si só já é uma polêmica. Porque a polêmica é exatamente se os três se separam, não é? Tá dando para ver bem aí, né, gente? Tá? Sim. Tá sim. Então, esse aqui é o nó de Freud. Eu vou fazer, porque veja bem, no nó de 4,
quando você vai fazer o nó de 3, pouco importa quem é que você coloca embaixo, no meio ou em cima, né? Eu já disse para vocês que, tradicionalmente, a gente coloca no nó lacaniano, a gente coloca o real em cima do simbólico e vem nodando com o imaginário, né? Porque o imaginário é que dá consistência. Eu disse isso para vocês. Mas, rigorosamente, no nó de 3, tanto faz eu colocar assim, colocar o imaginário embaixo, o real, o simbólico, tanto faz. Porque, no fim das contas, eles são homogêneos e são equivalentes. Tá certo? Dá no mesmo. No nó de 4, não. No nó de 4, você, dependendo de quem você coloca embaixo, no meio e em cima, que eles vão ser sobrepostos, né? Não estão inodados, vai fazer uma diferença. Que essa é a questão e a discussão que Lacan vai fazer, inclusive com o nó de Freud e o nó de Santoma. Tá? Veja bem, deixa eu sinodar aqui essa aqui. Eu vou fazer o nó de Freud. Tá? O nó de Freud, o que é que Lacan vai dizer? Freud coloca o real embaixo, passa o simbólico, passa o imaginário, não é? E passa o simbólico por cima do real e do imaginário. Quer dizer, a posição do simbólico é uma posição de proeminência, é uma posição de supremacia. Isso, para Lacan, é uma questão clínica importante, porque ele vai dizer exatamente que em Freud o inconsciente domina. Na clínica freudiana, o inconsciente domina. Né? O inconsciente cadeia, o inconsciente simbólico, e não o inconsciente real. Tá certo? E vocês vão ver exatamente a diferença. Então, o simbólico está em cima, o real embaixo, o imaginário no meio e o simbólico em cima. Tá? O nó de 4, ele não é feito da mesma maneira que o nó de 3, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Não, tem uma diferença. Tá? Que a diferença é difícil, eu posso depois explicar melhor. Eu vou fazer, tá? Você passa por cima aqui, por baixo, por cima, por baixo. Aí, quando você chega aqui, nesse ponto, não sei se está dando para vocês verem, ao invés de eu teria que passar por cima do imaginário, né, aqui, seguindo a lógica borromeana, e não. Vou para dentro do triskel, que é exatamente esse buraquinho aqui. Então, passa por cima do simbólico, por baixo do imaginário, por cima do simbólico e por baixo do real. Tá? É um pouquinho complicado, mas depois eu posso mandar para vocês no WhatsApp, por exemplo, as passagens, tá? Não é... Tudo bem? E aqui a gente tem um nó de 4, tá? Ele é borromeano, estão vendo? Exatamente porque ele estira. A comprovação de que é borromeano é o estiramento, então ele está estirando, tá? Só que tem um porém. Lembra que no nó de 3 eu estirava qualquer um, todos iam, né, para o meio. No nó de 4, não. Né? No nó de Freud, especialmente, que tem uma questão que é exatamente o fato de que esse laranjinha é a realidade psíquica em Freud, que equivaleria, não é a mesma coisa, mas equivaleria ao Santoma em Lacan, tá? Que é o quarto anel que inodou os 3, tá? Que é o laranjinha, que é a realidade psíquica, tá? Em Freud, a gente vai ter uma relação do real com a realidade psíquica. Ó, quando eu estiro aqui o simbólico e o imaginário, o real... Desculpa, gente. Veja que no estiramento aqui, o real e a realidade psíquica, eles não estiram, eles ficam inodados. Né? Quer dizer, se eu puxar aqui, eles inodam. Tá? Real e realidade psíquica não se soltam. É o nó de Freud. Tá? Olha, se eu puxar aqui, ele não vai, ó, tá vendo? Eles estão inodados de uma maneira tal que ele real e o quarto elo não se soltam. Todos os outros você faz o estiramento. Né? Ó, eu puxo o imaginário e o real, eles estiram. Eu puxo o imaginário e o
eu vou chamar de santoma, mas não é santoma, é realidade, porque é o nó de Freud, né? A realidade psíquica, ele vai, eu puxo o real e o imaginário, ele vai. O imaginário e o simbólico, ele não vai, porque o real e o santoma ficam presos, né? Veja que isso é importante, por quê? Porque mostra o quarto elo, ele faz uma diferença. Ele vai mostrar, por exemplo, de que as três dimensões não são equivalentes, elas são diferentes, né? Que é a função de enodamento, que é isso que Lacan vai chamar posteriormente de santoma. Vai ter uma diferença, o nó do santoma não é esse aqui é o nó de Freud, a gente vai ver que o nó do santoma é diferente, mas é só para vocês entenderem aqui que o nó de 4 não é, no nó de 4, as dimensões não são homogêneas e não são equivalentes, né? Porque, por exemplo, faz diferença se é o real que se enoda com o quarto elo ou se é o simbólico, tá? Porque vejam que o simbólico não está enodado com o quarto elo. Está aqui o quarto elo, que é o laranja, está aqui o simbólico, tá? Em Lacan, no nó do santome, quem vai ter esse enodamento é exatamente o simbólico e o santome. Porque o Lacan vai dizer isso, de que o Freud é religioso porque a realidade psíquica, ele faz um tipo de suplência ao real, né? Ele faz um tipo de... É a história do parricídio e tal, né? É como se Freud colocasse na gênese do real o parricídio, ou a realidade psíquica, né? Lacan, ao invés disso, coloca o quê? A foraclusão originária, entende? Que é da dimensão do real, entende? Isso, não sei se vocês conseguem se dar conta da importância clínica que isso tem, né? Que é exatamente o fato de você não apostar, por exemplo, ou não é nem não apostar, é você possibilitar, porque isso tem toda uma consequência, não só do ponto de vista estrutural, mas política. Você poder, por exemplo, dispensar o pai. Ora, nós passamos o século XX todo querendo matar o pai, dispensar o pai, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vai ressuscitar o pai? Não, vamos adiante, né? Ninguém vai jogar o pai fora, nós vamos só dispensar o pai, contanto que a gente possa fazer uso dele, que é a proposta do Lacan, entende? Mas quem quer ressuscitar o pai são os fundamentalistas, né? O pai morreu, o pai é inconsistente. Nós descobrimos isso desde o Nietzsche, né? Desde o mundo moderno, que há uma inconsistência do pai, do outro e tal. E aí nós, psicanalistas, vamos ressuscitar o pai? Vamos ficar nesse negócio de pai para lá, Ed para cá, pai para colar e etc? Complicado, né? Mas bom, na próxima eu vou mandar para você. Oi, diz, Alan. Não, eu só perguntar se tu conhece o livro, enfim, deve conhecer pelo menos o livro, do Lebrun, da Perversão Comum. A Perversão Comum? Conheço. Eu queria só te perguntar, assim, do que é que tu teria, se tu tem alguma consideração sobre ele, porque ele fala do declínio da função paterna, né, na modernidade. Eu acho que o Lebrun, ele deu uma boa contribuição ao debate, inclusive naquele livro do Melman, né, que já ali no começo dos anos 2000, sim, aí, né? Inclusive eu fui a uma conferência do Lebrun, trouxeram o pessoal do CEF de Recife, veio aqui na época que ele estava publicando A Perversão Comum, se não me engano. E ele estava falando disso. É uma conferência bacana, interessante. Ele fala de uma série de questões clínicas importantes, como uma determinada geração, né, do que ele chamava de neossujeito, tem uma série de dificuldades de passar para o mundo fálico adulto e tal. Tem umas coisas clínicas interessantes. Mas eu acho que o Lebrun, e ouso até dizer também que o Melman, eles têm um problema com isso, né? Eles têm uma certa tentativa de manutenção porque a função paterna, é lógico que ela tem que se manter, mas ela tem que se manter você sabendo que ela é insuficiente, né? É diferente de você querer colocar
a função paterna, porque nós já fizemos isso com o próprio Lacan. A função paterna como sendo a ancoragem da estrutura toda. Mas, bom, cara, o Lacan já disse isso no Seminário 20, que a função paterna, ou o nome do pai, ou o pai, não é, totêmico freudiano, ele ancora um tipo de funcionamento, de cifragem do gozo do corpo, que é o gozo fálico sexual. Veja que o campo feminino não tem nada a ver com isso. Entende? Você vai fazer o quê com o campo feminino? Vai meter o patriarcado goela abaixo do feminino? Entende? Quer dizer, não é que a gente vai... Que é exatamente essa frase do Lacan, eu acho que é uma frase profundamente política. Dispensar o pai, contanto que possamos fazer uso dele. Ora, mostra a insuficiência do pai. Entende? Porque o que eu acho que o Lebrun coloca, eu acho que ele nem coloca isso, ele estava se dando conta ainda disso. Eu não sei como é que ele está hoje. Aliás, eu até vi ele lá por Paris, quando eu fui ano passado. Mas eu não sei como é que ele está hoje, do ponto de vista teórico. Mas eu acho que, tanto nesse período aí, tanto o Melman como o Lebrun, eles estavam meio assustados com essa história de uma certa fragilização ou da função paterna, ou do próprio nome do pai, né? Que eu acho que é preciso ter cuidado com isso mesmo, porque as consequências podem ser complicadas, porque não é jogar fora a função paterna, né? Que ela tem uma função de nodamento. Ela tem uma função de nodamento. O problema é esse, é que o Lacan está comprovando o quê? Que não é só a função paterna que faz o nodamento, o Santoro também pode fazer. Né? O Joyce deu isso de presente para o Lacan. O Joyce não tinha, ele tinha uma foraclusão de fato, como diz Lacan, e fez um enodamento através do Santoro. Entende? Então, eu acho que a gente precisa ir com calma, mas não podemos incorrer numa questão desse tipo, de você... Quer dizer, se não tiver função paterna, é um desastre absoluto. Não, sim, né? Quer dizer, não é uma boa ideia que o sujeito não esteja submetido a uma função paterna. Mas aí você tem que considerar que nem tudo está submetido à função paterna. Tem um não todo submetido à função paterna. Né? E isso não é propriamente desastroso. Não precisa ser propriamente desastroso. Entende? Que eu acho que é mais ou menos o que tem consequências. Por exemplo, nós vivemos num mundo... O Millet, apesar do Millet não ser propriamente o meu autor de preferência, mas ele tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele tem um seminário que é o grande outro que não existe, seus comitês de ética. Eu tenho em espanhol, não sei se eu tenho a impressão que não está traduzido para o português. Mas ele vai dizer esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo num mundo, por exemplo, de que aquele mundo que tinha dominância do lado masculino, patriarcal, ele está mudando. Nós estamos vivendo num mundo onde o não todo está tendo uma dominância. Tem consequências? Tem. Né? Tem consequências. Da mesma maneira que teve consequências de violência, de tal, né, de repressão e tal, o mundo paterno ou patriarcal. Você vai ter consequências para o sujeito que funciona com a predominância do campo feminino, do campo não todo. Não vou nem dizer feminino, vou dizer não todo, porque o não todo ele implica uma modalidade de gozo, né? Lógica. Entende? Então, você vai ter consequências. Você vai ter uma certa feminilização dos sujeitos? Pode ser que sim. Você vai ter uma dissolução de uma certa condição viril dos homens? Muito provavelmente. Bom, mas daí, né? Quer dizer, a virilidade patriarcal era melhor do que isso? Quer dizer, o problema é esse, a gente ter cuidado exatamente para não se assustar exatamente com essas mudanças. Pode ser desastroso? Pode. A gente não tem certeza, né? Clinicamente, você tem, por exemplo, o risco
de ter uma explosão de gozo, como a gente está tendo na nossa cultura? Tem. Você tem um risco do sujeito estar num certo apassivamento diante do gozo do corpo? Tem. Tem. Existem todas essas possibilidades, mas o sujeito pode ter as suas possibilidades também de fazer de outra maneira, como no caso dos sintomas e do sintoma, né? Entende? Eu acho que é importante a gente dar uma relativizada nessa condição estrutural, porque é isso que a obra de Lacan demonstra, né? É isso que a obra de Lacan vem demonstrando, de que essa noção tradicional da psicanálise, que era mais ou menos isso, né? Quer dizer, o nome do pai era a ancoragem, o nome do pai eu falo. Sem isso, é desastre total e absoluto, psicose na certa, né? O que de lá para cá a gente constatou é que tanto o nome do pai como o falo são insuficientes. E o sujeito não é necessariamente desastroso ou psicótico por causa disso, né? Que o sujeito é convocado a um outro trabalho exatamente por conta da insuficiência do nome do pai e do falo. Entende? Se ele vai conseguir fazer ou não, são outros 500. Mas a clínica pode convidar o sujeito a fazer. Entende? Uma análise pode convidar o sujeito a fazer. Entende? Bom, é isso. Na próxima vez, eu prometo a gente voltar aos dois nós, o nó do Freud e o nó do Santoma, a gente terminar e tirar as consequências clínicas disso. Tá bem? Deixa eu parar a gravação. Tchau, 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 Marta. Tchau, Alan. Tchau, Obrigado. Até.